A nossa entrevista de hoje é com o economista, o Dr. Cidrião Alencar. Ele escreveu uma tese de doutorado falando sobre Virgílio Távora. Virgílio Távora foi um dos políticos mais importantes do estado do Ceará dos últimos anos, décadas. Foi governador em 2 oportunidades e o Ceará deve tudo o que tem até hoje a iniciativas de Virgílio Távora. Pois bem, o doutor Cidrião Alencar escreveu uma tese em que ele descreve todas as ações político-administrativas de Virgílio Távora. E eu pergunto ao senhor, doutor, por que fazer uma tese de doutorado sobre Virgílio Távora? Olha, eu sempre me perguntei por que, depois que eu cheguei no final da tese, minha tese de doutorado na área de sociologia, apesar de economista, mas porque eu fui técnico do Banco Nordeste, do ETN. E nessas discussões de desenvolvimento, no meu mestrado de economia, discuti questões relacionadas a desenvolvimento. E parei, às vezes, porque esse o estado do Ceará, na verdade, é um estado que eu chamo desproporcional. Você tem a Bahia, que é uma área de riqueza, desde a colônia, Pernambuco também, a questão do açúcar. Você tem uma base econômica. E aqui o semiárido chega ao mar. É um dos poucos estados onde tem um semiárido chegando ao mar. Certo? Paraíba tem, me permita só Fica à vontade. uns segundos. A Paraíba você tem a zona da mata chegando ao mar, você tem no Rio Grande do Norte também uma ponta lá da zona da mata, a Bahia nem se fala o recôncavo e toda. E o Ceará, porque o Ceará chegou a isso aí, né? Então você teve agentes externos, exógenos. Eu parei num personagem chamado Virgílio Távora. Eu tenho uma coisa chamada Plan MEG. Primeiro é o plano de metas, né? O plano de metas governamentais, que é o primeiro plano MEG. E o Ceará foi o primeiro estado do Nordeste onde você teve um planejamento, uma estrutura de planejamento. Aí vem aquelas questões keynesianas de intervenção do Estado, né? Então, me debrucei sobre. E fazendo uma cadeira no doutorado, exatamente me debrucei sobre essas questões da participação do Estado na economia. Que é uma discussão que eu acho que vai até os finais dos tempos. Hoje tem gente que prega o final do Estado, que o Estado não mais. Então, eu fui. Tem um momento que o Estado deve ser o indutor. O indutor não é, certo? Então, onde que o Ceará teve esse corte, né? Aí eu fui também, eu estudei na época uma questão um pouquinho da história econômica do Estado do Ceará. Eu tenho alguns cortes aqui no Estado do Ceará. Fortaleza em 1800, nos anos 1840, era um povoadozinho de 5 mil habitantes, povoado. As áreas mais importantes, em termos econômicos, as cidades mais importantes na época, era Sobral, Granja Camusim, ali em razão do porto de Camusim. Sim, Sobral também fazia tanto. E da ferrovia. Depois que a ferrovia vai ser na segunda metade do século XIX, né? Devido a uma coisa chamada algodão. E você tinha o Aracati, que o Aracati já era estoque desde a colônia das Charqueadas, que foi um grande Iuicó ali, o Cariri, né? Fortaleza era uma coisa marginal. Por que Fortaleza? Porque aí você tem um evento que é importantíssimo, me permita isso, porque que vai. Fortaleza, apesar de ter a questão da capital, mas administrativamente, a coisa economicamente era. E tinha uma coisa chamada mudança, chamada a navegação a vapor. Quando vem a navegação a vapor, porque toda a navegação, a vela que chegava aqui, em determinada época do ano, 6 meses a partir agora de julho, agosto, os ventos caíam lá para Pernambuco, ou o navio caía para o Maranhão. Ou seja, era impossível chegar à navegação à vela 6 meses do ano. Como desenvolver uma situação? Por isso que a nossa colonização vem de lá para cá. Vem do sertão para cá. Né? Então, e o Ceará foi exatamente uma capitania marginal. Isso aqui. Por que entra aqui? Entra a navegação a vapor e entra a questão do algodão. Entra a questão do algodão, o algodão foi uma coisa muito rápida, que foi exatamente a Guerra da Secessão.
com a Guerra da Secessão, e teve uma guerra também na Inglaterra com os Estados Unidos, em 1812, você aqui parecia essa grande oportunidade do algodão. Com o algodão vem uma agroindústria, as famosas usinas de algodão, né, que o Ceará teve. Então, com isso aí veio o capital. Quando veio o capital, você tem as ferrovias. E essas ferrovias todinhas demandaram para Fortaleza. Aí Fortaleza vai ter um boom a partir da segunda metade do século XIX. É tanto que você tem até uma coisa aqui que eu sugiro, quem quiser fazer um trabalho, tem um trabalho espetacular, e isso tem, só um adendo aqui, no arquivo público você tem toda a contabilidade da casa Boris ou Boris, né? Certo? Esses caras eram judeus franceses que aportaram aqui, e eles passaram, a partir de... Não tem nada a ver com o Boris aqui. Não. Estão fazendo propaganda. Por isso que eu estou chamando... eu já perguntei a alguém que entende de francês, tem gente, não, você pode chamar Boris ou Boris. Então, que por sinal tem uma casa ali perto, próximo ali embaixo do Centro Dragão do Mar, que é a sede deles, que é linda, né, a casa da arquitetura. Esses caras, eles controlavam o comércio, financiavam o comércio, eu não sei por que se instalaram aqui, do Amazonas à Bahia. Eles financiavam toda a exportação, durante a borracha. Eram banqueiros mesmo, financiavam a exportação. Tudinho. Então, quando vem esse fluxo, e com algodão, com as duas ferrovias, uma ferrovia aqui para o sul, ainda tem hoje, né? E uma para o norte, que é para Sobral, tal, até. Isso então, aí veio o capital inglês tudinho. Então, isso o Ceará tem um boom, por isso que eu estou retomando isso aqui um pouco, da minha tese, que é o Ceará tem um boom. Aí Fortaleza, aí tem um grande crescimento. Fortaleza tem 5 mil habitantes nos anos 1840, passa a ter uns 60, 70 mil habitantes já em 1870, 1880. Quando chega em 1920, 20 e 30, passa a ter 250 mil habitantes e vai embora. Quer dizer, Fortaleza, aí passa a ter centro urbano, passa Recife e Salvador, que é uma incoerência do ponto de vista da base econômica, né, que nós tínhamos. Então, isso aí. E o algodão ele tem 100 anos segurando a economia do Estado. O Estado do Ceará, o governo do Ceará, pagava, atrasava a folha, atrasava tudo, e pagava no segundo semestre. Esperando a safra. A safra. Quando era agosto, setembro, pagava o passado e ainda ficava um saldo para frente. Certo? O algodão, o peso do algodão. E isso aí, essa estrutura do algodão, viabilizou também a permanência do gado. Aí você tem um binômio pecuário, por quê? Porque o gado ia no segundo... Me desculpe só esse adendo, porque é importante para entendermos o personagem Vigílio. E o gado ia para a manga, as chamadas mangas, que era exatamente, que o algodão era um mocó, que era uma cultura permanente. Então você tinha essa coisa. Na industrialização do algodão, você produzia também um derivado também, a chamada a torta, o resíduo, né, chamado resíduo, que hoje tem na soja, você tem, que o principal produto não é o óleo, né, mas é exatamente o farelo. E o que é o farelo para a soja é o resíduo para o algodão. Isso viabilizou também uma pecuária, a sobrevivência da pecuária. Ou seja, o Estado, é tanto que o Estado do Ceará passa a ter nos anos 30, representando mais ou menos 2,5% do PIB regional, coisa que nunca mais atingiu. Nós hoje nós oscilamos em torno de 1,8%, 1,9% do PIB nacional. Nós tínhamos 2,5% quando? Nos anos 30, anos 40. Nós regredimos de participação relativa à região. Ao Brasil. Ao Brasil. Certo? Ao Brasil. E exatamente, olha, uma cidade como Iguatu chegou a ter 15 usinas, Sobral tinha multinacionais, então era então você teve esse tipo de coisa, forneceu uma industrialização, mas bateu no limite, aí que chega esse personagem aqui, o Vigílio Távora. Por quê? Porque ele se candidata, ele é um cara, eu vou descolocar rapidamente a formação do Vigílio, porque o título aqui, o coronel modernizador, que o Vigílio é tratado hoje, no senso comum, como um coronel... É um dos 3 coronéis que dominaram a política do Ceará num determinado que eram coronéis, como fossem os coronéis lá, os caras que... Antigamente que usava chicote, cheio de capangas, toda essa coisa, não é isso? E o que é só um adendo, os 3 coronéis eram coronéis do Exército. O Vigílio era major, mas se formou como coronel.
O César Carlos também, que era o outro coronel, era um coronel do Exército, competente também, que ele construiu Boa Esperança. Era um cara de área, entendia construção de hidrelétrica, não é coisa simples. Esse aqui entendia de energia nuclear. Certo? Entendia de infraestrutura, de construção de ponte, de tudo essa coisa. E o Adalto também foi coronel do Exército também. O Adalto também era um coronel que entendia. Então os três não. Então começa aí. Entendesse um pouco mais de finanças, né? Então aqui é uma coisa sofisticada, né? Que é uma coisa sofisticada. Então esses três não são coronéis comuns. Não são. Não são. Aí vem a primeira contradição. Quando o Vigílio, outra coisa, a família. Quem é a família? A família é do Fernando Stavra, um cara que é médico, formação no médico. É lá pai do Vigílio. Pai de Vigílio. Doutor Fernando Stavra. O irmão do Fernando Stavra é o famoso Juarez Távora. Marechal. O último posto do Exército. Do Exército, que não existe mais um posto de Marechal. O Juarez Távora, que era também irmão, e também tem um irmão dele que participa das revoltas dos anos 20, chamado Joaquim Távora. Nome aqui do bairro. Aqui, o Joaquim Távora. Que foi morto lá nas revoltas de 1924. Aquelas revoltas dos tenentistas. Eram tenentistas, tanto o Joaquim Távora como o Juarez. Então não era uma família qualquer, era uma família que tinha origem no Jaguari, mas olha, o cara vai ser médico na Bahia, formação na Bahia, que não é qualquer um. Foi a primeira faculdade de medicina de nome do país, né? A primeira. Os outros dois são do Exército. O Exército tem uma formação, essa coisa importante. Eu estou fazendo essa volta histórica para nós compreendermos. O Exército, depois de Canudos, Canudos foi uma coisa extremamente humilhante para o Exército brasileiro. Porque Canudos, inclusive eu aconselho a todos lerem uma obra-prima chamada Os Sertões. Certo? Eu estou relendo pela terceira vez porque o negócio... Intimidade aqui, Euclides dá conta de Euclides. Pois é. Que é também tenente do Exército, né? Que era a origem do Exército. E também um jornalista... O Exército, naquela época, além da boa formação, era uma garantia de segurança para as pessoas, né? Porque quem não era rico ia depender de empregos, né? Mas o Exército já lhe dava essa garantia. Né? Para a classe média emergente. Status e também sobrevivência econômica, né? Bom, então só voltando. O Exército, quando ele sofre essas 3 derrotas, só na 4ª expedição, como diz, ele vai para arrasar mesmo, foram derrotas humilhantes. E nessa consolidação da República, vem 2 missões. Uma missão chamada Missão Alemã, para reformar o Exército Brasileiro, e a Missão Francesa, que são as 2 escolas militares, certo? Até a Segunda Guerra Mundial, são as escolas militares de maior conteúdo, de maior consistência, a escola francesa e a escola alemã. Certo? Ainda hoje falo que, mesmo nos Estados Unidos, essa coisa toda, mas essas 2 escolas são escolas, certo? E também tem a escola militar russa, né? Que tem sua... Mas ela veio depois, né? Ela veio, essas escolas militares, eles reformam nos anos 1910, 1920. Por que eu estou falando isso? Porque eles reformam totalmente o ensino militar brasileiro. O ensino militar brasileiro não tinha cadeiras de cálculo, não tinha cadeiras de física, certo? Não tinha engenharia. Não. Então, reformam isso aqui. Esta reforma do ensino militar é tão pesada que vai dar um choque. Uma das causas do surgimento do tenentismo, que tem outras causas, lógico. Mas a formação, os caras vão sair um outro patamar, os tenentes. E a família do Vigílio Távora, ela exatamente, entre aspas, é contaminada com toda essa mudança. E quando chega 1930, a chamada Revolução de 30, né, que vem, quem vai chefiar aqui o pessoal de 30? Né, que você tinha toda uma estrutura oligárquica aqui no Ceará, Nogueira Ciola, esse pessoal todinho que vem de lá para cá, mantendo praticamente. E quem vai chefiar exatamente é o Fernando Stavra. E o Juarez Távora é um dos chefes da Revolução em todo o Brasil. Então, ele vai ser interventor, o pai dele vai ser um dos interventores. Logicamente, vai ter choques, tudinho. E na política do Ceará, logicamente, depois, quando se assenta
a nova ordem, quem vai surgir é um cara chamado Menezes Pimentel. O Getúlio já vai partir de 37, já chamado Estado Novo, e o Menezes Pimentel assume aqui exatamente a direção política do Estado, e o Fernandes Távora exatamente vai para a oposição. Então, essa aí é a história, e o Juarez também. E o Vigílio é criado exatamente dentro desta lógica. E ele vai ser militar, ele vai entrar na escola militar dentro dessa nova lógica, dessa nova ordem, e vai com a arma, uma das armas mais sofisticadas do Exército, que é a arma de engenharia. É um engenheiro militar. E ele vai construir pontes, túneis, ele tem obras. Então, ele caminha para isso aí do ponto de vista da família. E ele é praticamente o único da família que é disponível, porque tem um outro irmão dele, que depois vai ser professor da engenharia, mas não tinha... Não tinha um tiro político que ele tinha. Então, essa é a história do Vigílio. Então, o Vigílio, o pai se retira da política, ele entra na política, é eleito deputado nos anos 50, e nos anos 50 ele vai exatamente frequentar, por exemplo, o segundo governo Getúlio, né, que é um governo também, aí você tem várias, aí a literatura é vasta, de efervescência. Você tinha dois grandes partidos, chamados UDN e PSD. A UDN, o Vigílio se filia, a família Távora se filia. O tio dele, que é o Juarez, se candidata a presidente e chega próximo, contra um candidato que é o Juscelino. Aí você tem a união PTB, PSD contra a UDN. Não, PSD, UDN contra PSD, PTB contra o UDN. Então, e também é uma época também de extremismos do ponto de vista da chamada Guerra Fria. Certo? O Getúlio dá uma guinada para a esquerda, depois tem um suicídio do Getúlio, que você bem lembrou agora no seu blog, que exatamente nós estamos vivendo esse... No agosto, né? Tem até o mês do desgosto, né? Tem vários... Tem o suicídio do Getúlio, a renúncia do Jânio, tem um agosto... que deu no que deu, né? Tem um agosto que é do livro do Rubens... Rubens Weisman? Não, Rubens Fonseca, acho que é o nome. Exatamente. E ele fica naquele ambiente. Só que ele, exatamente, vai se aproximar, aí tem a UDN, ela se cinge em dois grandes grupos. A chamada Bossa Nova. Onde estava lá o Sarney. Sarney, Vigílio, certo? E a outra UDN da banda, da chamada Banda de Música, que é a mais radical. Certo? Que também tinha muita gente boa, Bilac, Pira, essa coisa. O Vigílio exatamente se aproxima e vai morar com um deputado também recém-eleito e próximo ao Getúlio, depois ministro do Trabalho, chamado João Goulart. Moraram juntos? Moraram na mesma república. Ele, no Rio de Janeiro, na mesma república. Ele solteiro, o João Goulart também solteiro, e a Ivete Vargas, que é parente ainda do Getúlio. Né? Então, é um negócio, já começa as contradições do mundo. Né? Ele se candidata em 58, perde para o Parsifal Barroso. Candidato a governador. Governador do Ceará. Perde para o Parsifal Barroso. E o Vigílio, a origem familiar do Vigílio, pelo lado materno, certo? É o lado materno. Mas antes ele teve uma participação com o Juscelino na construção de Brasília. De nome de Brasília, exatamente. O Juscelino chama, porque o Juscelino também era matreiro do ponto de vista de... PSD, chamado PSD mineiro. Principalmente sendo de Minas, né? PSD e de Minas. Que é estranho que o atual governador às vezes sai com as posições. Eu gosto. Que não é mineiro. Porque não é PSD também. E não é mineiro também, não. Mas, então, o que é que acontece? Por que ele chama para Nova Cap, que é a Constituição de Brasília? Porque o Juscelino isso aqui vai ter participação da oposição e da situação na Constituição de Brasília. A Constituição de Brasília teve exatamente uma oposição forte. Né? O jornal o Globo bateu. O pessoal do Rio de Janeiro, né? Que é bom de se morar no Rio, né? Na época devia ser melhor ainda. Né? Então, o que é que acontece? Hoje talvez não seja, né? Porque essas ações de polícia, de marginais de lá. Então, o que é que acontece? O Juscelino chama o Vigílio.
ele assume uma das diretorias da Nova Cap, com todo o poder. Então, ele tinha sempre essa aproximação, muito mais uma aproximação mais do outro lado, do PTB, do PSD, e com o DN, inclusive, atritos com o próprio tio, né, que o Juarez estava. Quando em 58, você bem lembrou, quando em 58 esse candidato perde para o Parsifal Barroso, que era ministro do Juscelino. Do Juscelino, né? Então, nós temos esta configuração. Ele volta, né? Tem essas questões familiares, a família da mãe também é uma família, e também da dona Luísa, Parnaíba, Moraes, os Moraes, tudinho, certo? O tio dele, toda essa coisa. Quando o Vigílio volta, então ele praticamente, como se desistisse de se candidatar ao governo. Como é que chega o governo do Ceará? Aí chega pela chamada União pelo Ceará, né? Então essa União pelo Ceará daria já um outro programa. Eu confesso a você que é longo. Porque se une de forma exatamente... Ninguém esperava aquela coisa. Se une o PSD no Ceará e o UDN. Era a união dos dois, PSD e o UDN. Certo? E tinha mais o PTN, né? E o PTN, mas principalmente os dois. O Parsifal não estava nem no PSD, nem na UDN. Era, né? o PTN. E com o apoio do Parsifal, que tinha tinha derrotado o Virgílio. Olha, vocês observam a engenharia política. Com a engenharia, realmente você tem razão de chamar a atenção para essa engenharia, mas eu acho que a gente devia chamar também a atenção para o fato do desprendimento e da responsabilidade dos políticos de ontem. Sim. O Parsifal derrotou o Virgílio numa campanha muito dura, né? Uma campanha muito dura. Na seca de 58. Exatamente, na seca de 58, numa campanha que se dizia que tinha um slogan, meu avô já dizia, havendo outro, não vote em Távora, né? Exatamente. Então, termina a eleição, o Parsifal no governo, com toda a força de governador e com força política também, porque o sogro ainda tinha muita força política. Chico Monte, né? Sobral. Então, o Parsifal aceita apoiar o Virgílio Távora numa união pelo Ceará. Pode ser que tenha outras negociações, e tiveram, sim. Para eleger o Tancredo Halle de Alcântara, senador, que não foi eleito. O eleito foi o Carlos Gereissati, né? Houve uma derrota aí. Desculpa aí essa Não, excelente, não, excelente é bom chamar a atenção da qualidade dos políticos que nós tínhamos. Correto. Que é para ver se a gente balança o a de dimensão, hoje. Né? E a dimensão que que eles tinham. Né? Eles viam o Estado. Pronto. Não viu só o status dele de governador, de senador, de deputado. Né? O Parsifal, por exemplo, é um intelectual. Exatamente. Escreveu, coisa intelectual. Você tinha também políticos como o Paulo Sarazate também, que era um intelectual, ele escrevia. Ele tinha um político... Denista, né? Você tinha o Paulo Sarazate, que isso aí... Bom, e o Vigílio, ele costura. Quando ele costura isto aí, você colocou muito bem toda esta formação, aí ele, dado esta união, dado que ele não teria uma grande oposição, então ele exatamente vem daquelas ideias, olha, o Estado, esse ciclo do algodão está no fim. Certo? E o ciclo do algodão ainda vai durar até 85. Isso no entender dele naquela época. Em 62, 1962. E 62 para 85 são 23 anos. Né? Antes, 2 décadas antes, ele diz, olha, isso aqui... Bom, a outra coisa que ele tem, ele disse, olha, o Estado Ceará não tem energia. Então, disseram, ele foi lutar com essa questão da energia, sempre tem essas negociações, e na negociação com a energia, por exemplo, a única linha de transmissão, a maior linha de transmissão que tinha na época era na União Soviética. Essa linha de Paulo Afonso, chamada linha de Paulo Afonso, saindo de Paulo Afonso, chegando aqui na Chesf, aqui em Fortaleza, na época que foi construída, era a segunda linha de transmissão do mundo. Em extensão. Altíssima complexidade. Que não tinha ninguém na engenharia, nem nos Estados Unidos. Ele, Vigílio, sofreu uma oposição muito grande na defesa dessa vinda de energia de Paulo Afonso para o Ceará. Né? Os adversários dele fizeram até promessas, apostas.
Pronto. Você teve tinha todo morrer gente lá no Cariri. Pronto. O Wilson Roriz, Muito bem. lá no Cariri, essa coisa. Por quê? Porque a linha de Paulo Afonso entrou primeiro pelo Cariri. E o Wilson Roriz era um político que achava, e eles tinham suas razões regionais, de quando se a linha de transmissão começasse e parasse lá, a industrialização do Ceará não seria aqui em Fortaleza, seria lá. Então, bom, mas então o que foi, aí o Vigílio foi a questão do planejamento que nós colocamos aqui, o Planmeg. Ele trouxe as melhores cabeças que tinha na área de planejamento, que um pessoal que vinha lá do BID, vinha do Banco Mundial, formação do Banco Mundial. Um dos nomes chama-se Hélio Beltrão, que depois vai ser ministro. Um grande nome nacional. Trouxe todos os grandes nomes que tinha, o pessoal que tinham trabalhado no plano de metas, vários, do plano de metas do Juscelino, que tinham feito. E mais ainda, agregou técnicos locais de origem da onde? Do Banco do Nordeste e da Universidade Federal. Lembrando que a Universidade Federal do Ceará foi de 55. Então já tinha um núcleo de técnicos aqui do Banco do Nordeste, do ETN, e tinha um núcleo também da Faculdade de Economia, que coincidia, que tinha suas interseções com o ETN. E esse pessoal, eles produziram o Planmeg, para mudar a estrutura do Estado. E uma das coisas que ele bateu o pé, que já era de acordo com a tendência nacional, é da industrialização. Ou o Estado Ceará se industrializava, ou nós regrederíamos, teria uma regressão. E naquela época nem tinha o bicudo ainda, né? Não. Para dizimar a nossa riqueza do passado, dizimar o algodão, né? E este Planmeg já tinha uma luta, questão do Porto do Mucuripe, que era um porto que tinha iniciado tudinho. Eu vi jeito, olha, vamos terminar o Porto do Mucuripe. A amizade dele com o João Goulart foi fundamental. Olha, um cara da UDN tinha amizade com o João Goulart, que exatamente teve todos os seus choques, você até falou muito bem no seu blog, naquele momento, né, dos choques do Exército querendo tirar o João Goulart, questão todos aqueles eventos. O Exército não aceitou que o João Goulart assumisse como no sistema presidencialista a presidência do Brasil com a renúncia do Jânio, né? Pronto. E forçou a criação do parlamentarismo. E um dos líderes dessa ala radical do Exército era o tio dele, que era o Juarez. O Juarez se alinhava. Aí tinha o Castelo Branco também, que também depois vai ser presidente da República, também estava todo esse grupo aí. Então, ele faz então se implanta Paulo Afonso, a primeira grande obra dele. Aí eu tenho que ter um porto. Que porto é esse? O Mucuripe. Aí disse, o Mucuripe, você já tinha problemas de engenharia séria, como teve até hoje, né? O Mucuripe é dentro da cidade. Foi pensado na época um porto mais uma estratégia, chamado PECEM. No Planmeg já se cita a necessidade desse porto. Não necessariamente no PECEM, mas para cá, ou no Paracuru, no PECEM, no Acaraú. Para lá, não era... Para lá. Por quê? Principalmente se fala até um dos documentos, um porto offshore. Por que o offshore? Porque você não depende de barra de rio, nem de enseada, nem de dragagem. O porto do PECEM é uma joia para o Ceará hoje, por quê? Porque é um porto offshore que eu posso fazer expandir 2 vezes mais. Não vai ter impacto ali, né? Então, isso foi pensado. Foi pensado também trazer uma siderúrgica. Depois, uma das siderúrgicas que vem no segundo Planmeg, que é a siderúrgica da Gerdau. Porque a siderúrgica, quando eu tenho uma siderúrgica, eu faço uma laminadora. Quando eu faço uma laminadora, eu faço todo um processo exatamente de industrialização, de linha branca, de toda essa coisa. Foi pensado exatamente essa estrutura energética e foi pensado também a questão das estradas. Eu tenho que ter escoamento para isso. Aí você tem todo esse pensamento, uma estrada transversal que já estava pronta, a BR-116, a 222, toda essa questão de infraestrutura. Está tudo lá no Planmeg. Ele faz o Planmeg 1 e já tem exatamente os segmentos que você vai ter nos outros. Bom, não há dúvida que se muda a estrutura. E vem agregado uma coisa também que é importantíssimo, que aí é uma mudança a partir do Juscelino, quando cria a SUDENE, cria o sistema de incentivos fiscais.
Certo? O Vigílio também, ele agregando ao sistema de científicos fiscais do nacional, do Brasil, ele coloca, faz um sistema de científicos fiscais que existe até hoje, que é o FDI. O sistema de científicos fiscais do Estado do Ceará foi criado no primeiro Planmeg, reformulado no segundo Planmeg. Essa reformulação do segundo Planmeg praticamente permanece a mesma. Teve até agora um artigo recente do empresário Amarílio Macedo, né, colocando exatamente, batendo de frente com essa questão. Ele dizendo que empresa que precisa de subsídio não deveria existir. Eu vou só colocar um adendo. A Boeing, a maior empresa de aviação do mundo, de construção é lá em Seattle, na ponta dos Estados Unidos, ela foi colocada lá pelo governo americano com baita subsídio, questão estratégica. A Flórida existe, porque a Flórida, devido também à questão da área espacial, tem a situação lá do ponto de vista, mas também teve incentivos do governo americano. Doutor Cidrião, o senhor já deu aí um ponto que eu tenho me batido sempre nele, que é para chamar a atenção dos nossos políticos sobre o futuro deles e do Estado. A gente lendo essa tese que o senhor escreveu e conhecendo um pouco da história do Ceará, a gente pode afirmar, sem medo de errar, que tudo que nós temos hoje foi planejado lá pelo Virgílio. E ainda está incompleto. Está incompleto. E ainda está incompleto. O que ele planejou lá em 1962, quando assumiu o governo pela primeira vez, e depois na década de 70, já na época da Revolução, que ele fez o segundo Planmeg, que ele ampliou o seu projeto de governo para o estado do Ceará. Quer dizer, ele tratou do Porto Pecém, tratou das rodovias para levar riquezas, levar a produção do Ceará, embora pequena, mas levar e trazer riquezas para o Ceará. Ele pensou na industrialização do Estado, aproveitando a Sudene, quando apareceu com esses incentivos fiscais do 3418, que serviu muito para enriquecer uma meia dúzia de pessoas aqui, mas também serviu para industrializar uma parte do Estado, né? Quer dizer, muitas indústrias que foram criadas com esse incentivo do 3418 desapareceram, né? Calçado, outras coisas aí. Né? Que o 3418 depois se transformou no Finol. Mas é a mesma dinâmica, é a mesma mesmo. Tudo bem. E até hoje, depois do Vigílio, nós tivemos aí o Gonzaga Mota, nós tivemos o Tasso 3 vezes, nós tivemos o Ciro Gomes, nós tivemos o Lúcio Alcântara, nós tivemos o Cid Gomes, 2 mandatos, 8 anos, tivemos o Camilo Santana, 7 anos, a Isolda Sela, mais 1 ano, e o Estado do Ceará continua com o mesmo projeto feito pelo Virgílio. Nem adequarem à realidade de hoje, esses governantes fizeram. Quer dizer, o Virgílio foi o homem que pensou o Estado do Ceará. Foi, estrategicamente um grande corte econômico. Nós tivemos 2 grandes cortes econômicos, no século XIX com algodão e com o Vigílio em 62. Nós estamos esperando um terceiro, porque, logicamente, como qualquer modelo, qualquer projeto, você tem exatamente o ciclo de vida, né? Nós estamos vendo um ciclo de vida. Exatamente. Não, você não pode permanecer, isso é lógico. Vamos também fazer por questões de ordem de justiça, que o Tasso, né, aí tem um discurso, o governo das mudanças, tal, e ele não queria reconhecer, lógico, tem suas razões, o político tem seu mundo, né? Isso aí não é... Tudo bem, não é defeito. Ele teve... Se ele tiver isso aí, mas ficou não. Produzir. Olha, teve 2 coisas, questão de justiça, do ponto de vista histórico. Ele fez o PECEM. O PECEM é uma obra do Tasso. É uma obra do Tasso. Aí foi pensada por quem? Lá atrás. Mas foi uma obra... Tudo bem. Isso aí deve ser... Tudo bem. A questão de infraestrutura hídrica, que foi pensado lá. Eu tenho que ter infraestrutura hídrica lá no Planmeg 1,
Porque a agricultura, chamada agricultura de sequeiro, dependendo do inverno, se chove ou não dá, você tem que fazer irrigação. O Vigílio foi pensado isso. E pensado mais ainda, ele aproveitou também, vamos fazer justiça, todo o planejamento hídrico do DENOX. O Castanhão, por exemplo, tem toda essa exatamente planejamento. Aí vem a dúvida, ou um Castanhão do tamanho, ou 3. Isso é outra discussão. Outra discussão. Mas o DENOX já tinha um projeto há um século. Tinha, desde os anos 20, que quando veio aqui nos anos 20, uma missão de Princeton, da Universidade de Princeton, deu consultoria ao DENOX, o tempo do Epitácio Pessoa. Tá? Eu lembro, num determinado momento, que o Virgílio Távora, no seu segundo governo, falava muito na exploração de Itataia. Certo. Ainda hoje se fala de exploração de Itataia e ela não é explorada. Itataia surgiu, por que o Itataia surgiu? É interessante do ponto de vista do Vigílio. O Vigílio, ele foi ser senador, por exemplo, ele, digamos, politicamente, ele teve um choque muito sério com Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura militar. Devido o quê? Devido na inauguração de Paulo Afonso, é interessante colocar, de Paulo Afonso, que foi feita ali no início da Bezerra de Menezes, ele agradeceu, as primeiras palavras dele, agradecendo o ex-presidente João Goulart. Note-se que era a primeira visita que o Castelo Branco, enquanto presidente da República, fazia ao Ceará. Bom, a coisa foi tão séria que depois que ele saiu do palanque, ele estava certo de ser caçado. Caçado pela ditadura militar. Bom, então teve uma série de injunções de natureza política. E aí entrou o tio, né? Entrou o tio. Que ainda a contragosto, né? Mas era tio. E o tio segurou, como se diz, na linguagem, segurou a barra. Né? Segurou a barra, Aí tem um evento importante, me permita, que foi a presença da esposa dele, a Dona Luísa. Dona Luísa começa a ganhar uma dimensão política também aí. Mas a história, viu, se o senhor me permite? Não, à vontade. A história também registra que um dos motivos pelos quais ele não chegou a ser caçado pela Revolução foi a determinação do vice-governador da época, que também era um homem de fibra, de respeito, Joaquim de Figueiredo Correia, que se insurgiu contra isso e não aceitava assumir. Que inclusive teve movimentos de militares aqui do Ceará exatamente para... Exatamente. Isso aí o certo é que ele acabou a festa de um grupo de cearenses que tinha preparado para o Castelo Branco aqui, a partir de um jantar de gala na casa de um grande empresário da área de beneficiamento de algodão, lá no Iguatu, que também tinha em Sobral, a Cidal. José Moreira. Exato. Desculpa, é digressão, só para registrarmos para a história, para os nossos ouvintes e telespectadores. Isso que você está colocando também, porque você foi testemunha. Nem tanto, mas da história. Da história. Você conheceu vários dos... Exatamente, vários personagens. Né? Você, inclusive, você está enriquecendo aqui os meus conhecimentos. Bom, o Vigílio, aí é uma coisa importante, que o Vigílio, quando na sucessão dele, o Vigílio fica fora da sucessão. Quem seria o governador seria o Paulo Sarazate. Mas aí a Revolução já tinha acabado com a eleição direta. Direta. Ele seria a indicação que ele queria, mas ele ficou fora da indicação. O Paulo Sarazate não foi por questões de ordem de saúde. Quem entra como Tertius, o Plácio Castelo. Mas foi um nome do Paulo Sarazate. Paulo Sarazate, que foi o Plácio Castelo. Plácio Aderaldo Castelo. Castelo, que era exatamente um político de extrema honestidade e tudinho, isso aí. Bom, então é o seguinte, quando ele se candidata a deputado, ele sai do governo, se candidata a deputado, e depois ele se candidata ao Senado, e no Senado ele faz a relatoria de todo o projeto nuclear brasileiro, que aí ele conhece Itataia, do potencial, tudinho. E ele produz uns 4 ou 5 volumes, que é uma das obras um diagnóstico imenso sobre a questão nuclear brasileira, que vai servir de subsídio exatamente a assinatura do acordo Brasil-Alemanha. Para as usinas nucleares lá do Rio de Janeiro. Não,
Eram em torno de 15 usinas nucleares em todo o Brasil. Primeiro começava no Rio de Janeiro. Começava no Rio de Janeiro, que é a Angra 3, que é a Angra 1. Aí depois veio a falência do urânio, né? Quer dizer, o mundo rejeitou o urânio. Pronto. Então, Itatiaia era um dos sonhos dele. Por que Itatiaia? Porque Itatiaia volta agora, por quê? Porque o Brasil importa 60% do fosfato. O fosfato, o famoso NPK, se o Brasil deixar exatamente de utilizar essa parte fertilizante, você tem uma quebra de 60 milhões de toneladas na safra de produção, né? De grãos do país. E aqui Itatiaia, hoje, é o maior depósito, e associado ao urânio. Então você tem toda essa coisa. Então o Itatiaia vem lá do segundo Plan-MEG. No segundo Plan-MEG, ele faz os ajustes exatamente em termos do FDI, aí ele refaz toda a legislação do FDI, ele é questão de Itatiaia, todas essas questões da questão hídrica, tudinho, prepara exatamente para um terceiro Plan-MEG. E o terceiro Plan-MEG, eu tenho vontade de escrever um artigo, o terceiro Plan-MEG seria o governo das mudanças, que é exatamente a execução. O chamado governo das mudanças, ele executa um terceiro Plan-MEG. Isso no imaginário dele, não é o governo das mudanças do Tasso. Do Tasso. Mas não tem que o Tasso aproveita. Aproveitou uma parte do projeto dele, né? Parte significante estrutural. Porto Pecém, siderúrgica, industrialização, certo? A parte de recursos hídricos, política de recursos hídricos, toda esta parte ele exatamente aproveita. Então, o Vigílio, este ponto, aí você colocou um ponto importante, Edson, é que este ciclo, olha, não é nada de 62 para cá, são 5 décadas, são 50 anos, são meio século, mais de meio século deste projeto. Então, nós estamos exatamente, a grande questão hoje do Ceará, me permite o seguinte, por exemplo, eu vou fazer hidrogênio verde. Hidrogênio verde é ainda dentro da lógica do Plan-MEG. O senhor me permite aí um parêntese. Pô, não, à vontade. Eu fui reler a sua tese agora, recentemente, para buscar lá mais informações sobre Itatiaia, sobre a exploração do urânio de Itatiaia, que seria a grande riqueza, não apenas para o Ceará, mas para o Brasil, naquela época. O urânio perdeu valor porque o mundo fez uma opção diversa da usina nuclear. Não queremos isso. Depois tivemos o desastre lá naquela usina que explodiu lá na Rússia, né? E teve a do Japão também. Exatamente. Então, mas também não foi explorado porque o urânio realmente desapareceu. E ninguém fez nada. Hoje está se falando em hidrogênio verde. Amanhã, será que a sociedade não vai preferir a energia eólica ou solar e acabar expulsando essa história de hidrogênio verde? O hidrogênio verde. São sonhos. Hoje, os homens de governo no Ceará, por exemplo, só falam em hidrogênio verde. Antes só se falava em urânio da Itatiaia. Não, desapareceu o urânio. E agora? Mas, do ponto de vista, me permita, porque na minha juventude eu fiz 4 anos de engenharia química, certo? Então, eu sou um engenheiro químico, digamos, frustrado entre aspas. Assim, quase engenheiro. Quase engenheiro. Mas o que acontece é o seguinte, quando eu faço hidrogênio verde, eu transporto o hidrogênio através de uma coisa chamada amônia. A amônia é exatamente um insumo fundamental para você fazer fertilizante. Quando eu uno a amônia com fosfato, eu faço qualquer fertilizante. Então tem esse primeiro dado do hidrogênio verde. O hidrogênio, eu só tenho hidrogênio verde quando faço a hidrólise. A hidrólise eu faço através de energia elétrica. Energia elétrica, eu vou buscar aqui no caso do Ceará, é eólica e solar. Então, o hidrogênio, ele vai ficar, não é a principal fonte de energia em si, é uma das principais. Mas o hidrogênio verde é importante, por quê? Porque o petróleo, ele vai ter que sair de linha por questões de ordem de poluição. Então,
A matriz, o Ceará, essa questão do Ceará, do hidrogênio verde, por que eu vou ter um potencial para hidrogênio verde? Porque eu tenho um porto que tem condição de exportação, certo? Eu tenho essa ideia da questão, é uma industrialização. Aí isso é o que eu digo sempre. A lógica ainda continua no Planmec, que é industrialização. Concorda? O hidrogênio verde ele não vai resolver exatamente a lógica total do Estado, de desenvolvimento do Estado. Não vai. Concordo com você. Tudo bem, mas eu acho que nós primeiro devíamos explorar a energia solar que nós temos aqui. Sim. Não exploramos. O governo, nos seus próprios, não tem 10% de utilização de energia solar. Então, como é que eu não utilizo uma energia que eu tenho aqui de graça e vou falar já na criação de uma outra energia, na utilização de uma outra energia do amanhã, se eu não estou utilizando a de hoje? O senhor vai me desculpar, mas quando o senhor falou aqui na qualificação dos nossos militares do Exército, das escolas do Exército, né, que hoje o ensino é bem diferente de antes e tal. Será que o Ceará também deixou muito de ter aquele arrojo do Virgílio Távora com relação ao planejamento? Porque a fonte do planejamento que foi utilizada pelo Virgílio está praticamente desaparecida. O ETEN do Banco do Nordeste, do qual o senhor foi diretor? Olha, isso é um dos... Eu estou dizendo que o senhor foi diretor para acabar com o ETEN. Olha, a questão também exatamente de uma base técnica, né? Você tem hoje base... E a Universidade Federal do Ceará também, né? A Universidade Federal. Você tem uma base técnica hoje, dentro do Estado do Ceará, de competência. Aí nós temos vários núcleos de competência. Por exemplo, eu vou citar um núcleo de competência, por questão de dever de ofício. Você tem o IPES no Estado do Ceará, ele tem uma competência de estudos, de pesquisa, né? Tem. Então, você tem um núcleo dentro, na parte da Secretaria da Fazenda, um núcleo de excelência do ponto de vista tributário. Certo? Agora, o que falta exatamente, o que falta aqui no Ceará, é uma área de planejamento. O IPES é uma área de estudos e pesquisas. Mas essa área de pensar o planejamento, me permita um equívoco, estou falando aqui como técnico, quando separaram a Secretaria do Planejamento, que foi uma criação do Virgílio, e uniram Secretaria do Planejamento com Secretaria de Administração, você matou o planejamento. Porque a administração, ela consumiu tempo, com a aposentadoria, uniram a aposentadoria com a questão de previdência, tudo isso. A pessoa que está sentada na Secretaria de Planejamento nunca vai pensar planejamento estratégico. Não tem tempo suficiente para planejar. Para planejar. Então, tem gente suficiente para você ter uma equipe boa de planejamento. Agora, falta exatamente esse estrutura. Doutor Cidrão, eu vou ter que pedir permissão ao senhor para lhe convidar para um outro programa, porque nós não conversamos nem a metade do que eu previa para nós conversarmos neste programa, porque, na verdade, eu acho que a gente presta uma contribuição muito grande ao Estado do Ceará, discutindo questões desse tipo, para mostrar que nós já tivemos governantes que planejaram o Estado e que o Estado precisa de planejamento, como a sua empresa precisa, como a minha empresa precisa, como a casa da gente precisa. Correto. Tudo precisa de planejamento. Então, como é que se pode pensar um Estado amanhã sem que ele esteja planejado hoje? Correto. Muito obrigado pela entrevista que o senhor acaba de nos conceder. Eu agradeço e também você me deu um grande incentivo. Eu tenho um projeto há uns 8 a 10 anos que eu tento transformar em livro. Mas como as coisas vão mudando rapidamente... E não apenas em um só livro, né? Então, eu agradeço. Obrigado, senhor. Estou à disposição. Obrigado. E eu acho que também o seu blog me permita também, que eu assisto na Rádio Assunção, eu gosto da rádio, me permita. Então, o seu blog é sempre bem-vindo. E aí eu tenho que fazer um outro agradecimento pelo comercial que você está fazendo. Obrigado, Cidrão. Até a próxima. Até a próxima.